os meus lábios de gritos e júbilo. Ele restaurou a nossa sorte. O Senhor restaurou minha sorte. E é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaac, o meu sorriso como um sacrifício vivo. Na presença onde a alegria reina e nada falta, Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. Alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha cura. Ele é a sua provisão, declare. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Te oferecemos o nosso melhor, te damos, Deus. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Na presença onde a alegria reina e nada falta, porque Ele sempre proverá. E nada falta, Ele sempre proverá. Deus sempre proverá. Deus sempre proverá. Alegria
espere essa força vindo do exterior. As coisas acontecem sobrenaturalmente. Não espere o mundo ficar bom para você se alegrar em Deus. Nós nos alegramos porque cremos quem Ele é. E nós cremos o que Ele fez por nós. E por isso nós nos alegramos. Nós nos alegramos. Oh, nos alegramos em Ti, Senhor. Tu és a minha fonte. Tu és minha alegria. Tu és minha provisão. Seu melhor a Ele nessa noite. Paulo e Silas, quando estava na prisão, ele não tinha motivos para adorar, ele não tinha motivos para se alegrar, mas ele viu o que estava dentro dele. Assim somos nós, queridos. Nós não temos muitos motivos externos, mas nós cremos quem nós somos em Deus, e nós cremos que a nossa provisão vem dele. Nós não esperamos nada de ninguém, nós esperamos nele a nossa provisão. Por isso nós nos alegramos. O Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural, é sobrenatural, sobrenatural. Graças e paz, irmãos. Quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor. Nós pedimos que você que está em casa fique atento aí, prepara um ambiente espiritual, uma atmosfera espiritual para você adorar o Senhor juntamente conosco. E abra a sua Bíblia, prepara a sua Bíblia aí. Não fique distraído nessa hora. E nesse momento, eu quero ler no capítulo 3 de Provérbios. Quero ler em Provérbios, capítulo 3a, que nós estaremos adorando o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. E eu gostaria de meditar alguns minutinhos com vocês dentro desse texto, que é um texto que a gente sempre lê, e talvez você já adquiriu bastante entendimento sobre esse texto, mas eu queria rapidamente meditar em algo que eu tenho visto dentro desse tempo que nós temos já ouvido esse texto, né? Então, Provérbios 3, de 1 até o versículo 10,
nós estaremos lendo, diz assim, ó, na minha tradução diz assim, ó, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Ou vida e paz, em uma tradução. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreve na tábua do teu coração. Então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos do seu trabalho. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então aqui um texto, eu li uma tradução que a gente não lê muito, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui. Nós sabemos, já temos ouvido muito em nossa igreja, a gente sempre fala, e a Bíblia diz principalmente, que Deus ele deseja que a gente prospere em todas as áreas. Deus ele deseja que a gente prospere espiritualmente, materialmente, fisicamente, socialmente, em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Então nós vemos aqui um texto que mostra essas três áreas. Porque do versículo 1 e o versículo 1 e 2, eu vejo o meu espírito prosperando, eu prosperando espiritualmente. Porque fala de vida e paz, fala de prolongação da vida. Então, nós vemos aqui nos primeiros primeiros 2 versículos, nós vemos a prosperidade espiritual. Aí depois nós vemos o versículo 3 e 4, nós vemos a prosperidade na alma, porque fala de que o amor e a fidelidade jamais nos abandone. E fala, prenda ao redor do teu pescoço, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então aqui dentro desses versículos 3 e 4, mostra o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então nós vemos que nós vamos prosperar através da palavra também na nossa alma. E depois nós vemos do versículo 8 até do versículo, na verdade, 5 até o 8, nós vamos ver a prosperidade física, que é o quê? A saúde física. Deus deseja que nós prosperemos em saúde também. Deus deseja que o nosso corpo seja saudável, que você fique bem, que nenhuma das enfermidades toque em você. A Bíblia mostra que o povo de Israel estava no deserto, em um lugar que provavelmente quem morasse algum tempo ali ia ficar doente. Mas a Bíblia diz que não havia entre eles nenhum só enfermo. Então mostra que Deus deseja que entre nós não haja nenhum enfermo. E aí nós vemos o versículo 9 e 10, ele mostra que Deus deseja a prosperidade material, a provisão material para a nossa vida. Deus deseja suprir todas as nossas necessidades. Mesmo neste tempo, a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós não vemos aí Deus dependendo de nada além dele mesmo para suprir as nossas necessidades. É segundo a riqueza dele, segundo a glória dele, e é em Cristo Jesus. Então nós vemos que que Deus deseja isso. Agora, isso não acontece automaticamente. Isso não acontece automaticamente. Nós vimos aqui, dos versículos 1 e 2, uma condição para algo que eu devo fazer para ser próspero na minha vida espiritual, para ter uma vida longa e boa, não só a existência, ter uma vida espiritual saudável. Nós vemos aqui
é que nós temos que não esquecer dos ensinos, nós lembramos que temos que guardar os mandamentos de Deus. O que é o mandamento de Deus? É aquilo que Deus fala com você. Cada vez que Deus fala, aquilo que Ele falou é um mandamento. Então nós vemos aqui também que para ficarmos saudáveis e prosperar na alma, existem algumas coisas a fazer, no versículo 3 e 4. E aí no versículo de 5 a 8, vemos que para ter saúde no corpo, vigor nos ossos, existe algo que nós devemos fazer. E aí você lê esses textos. Mas o meu foco é aqui, que também para sermos supridos, para que a provisão de Deus manifeste em minha vida, eu devo também fazer algo. Está no versículo 9 que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí fala: e assim se encherão os teus celeiros. Tem uma tradução que diz: e assim transbordarão os teus celeiros. E assim será pleno o teu celeiro. O que significa isso? Que não vai te faltar nada. Porque Deus deseja prosperar você. Amém? Glória a Deus. Então eu coloquei aqui algumas coisas. Algumas coisas que você tem que saber para que você seja suprido. Primeiro, você tem que saber que Deus deseja, ou que é a vontade de Deus, prosperar você. Deus deseja. Agora, qual é a minha parte? Primeiro, eu também preciso desejar. Porque Deus deseja, mas não é obrigado. É uma decisão sua. Se você não quiser, também não precisa. Mas Deus deseja. Agora, Deus, saiba que é a vontade de Deus te fazer próspero. Segundo, você precisa conhecer as promessas de Deus sobre isso e agir de acordo. E terceiro, você precisa honrar a Deus com seus bens, através de dízimos e ofertas, que é uma das formas de honrar a Deus com seus bens. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, prepara a sua vida. Paulo fala que contribuir para a obra de Deus é um sacrifício que cheira bem diante de Deus. Deus, ele se sente bem quando você faz o sacrifício. E hoje, às vezes o sacrifício que nós temos que fazer, muitas vezes, é se deslocar de casa, vir aqui na igreja para contribuir ou com dinheiro, ou então em débito. As formas que nós temos hoje pode ser um sacrifício, mas se você faz isso ao Senhor, isso cheira bem às narinas de Deus. Deus gosta desse sacrifício. É um dos sacrifícios da nova aliança. Tem sacrifício que eu não tenho que fazer, mas existem alguns sacrifícios que é da nova aliança, que é do nosso tempo. E um dos sacrifícios é honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. É você contribuir para missões. É você contribuir para ajudar pessoas. Forma de contribuir, várias formas de contribuir. Pode ser um sacrifício que cheira bem diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você pode também fazer transferência pela conta da igreja. Creio que os dados da conta estão na tela, eu acredito, e mesmo que não estiver, você pode procurar, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, até ligando para a gente. De alguma forma você consegue, quando você quer, quando você ama a Deus, quando você deseja, você vai fazer de tudo para resolver isso. Você vai contribuir, porque isso não é uma forma, eu não estou aqui tentando te convencer a contribuir, porque senão a igreja vai morrer, não. A igreja não vai falir, é Deus que supre a igreja, mas é Deus que também cuida de você através deste princípio. Quando Deus fala para você dar o dízimo e oferta, é porque Deus está pensando em você e não só na obra dele. Porque Deus tem outros meios. Agora, Deus, Ele quer se relacionar com você numa base de amor. E aí, o amor que você tem a Deus vai te levar a praticar esses princípios.
princípios que vai abençoar a sua vida, princípios que vai encher o teu celeiro, princípios que vai transbordar na sua vida aquilo que você precisa. Por quê? Porque você pode encher e ficar satisfeito para você, mas quando transborda, você vai ajudar as pessoas, você vai abençoar outras pessoas à sua volta. Então Deus deseja que você fique bem em todas as coisas, materiais, na saúde e a sua alma principalmente. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então, eu queria, antes de terminar essa parte, eu gostaria de orar com você, orar e abençoar a sua vida. Amém? Porque Deus, alguém pode dizer assim, mas como? Nesse tempo aqui, eu nem trabalhei, nem consegui recursos nem para a minha vida, como é que eu vou contribuir? A Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Aquele que semeia, Deus dá semente. Então você quer semear? Então pede para Deus semente. E aí, quando você semear a semente que Ele deu, a Bíblia diz, Ele multiplicará a vossa sementeira, ou seja, vai ter mais semente e ainda vai multiplicar o fruto da nossa justiça. Ou seja, contribuir é algo espiritual. Não é algo só dentro dessa coisa material do dinheiro. Não é. É algo espiritual. Quem não está bem espiritualmente tem problema com isso. Até um culto online assim, nós vamos ver que tem pessoas que nessa hora vai até comer alguma coisa, porque não interessa muito. Mas eu chamo você para ficar diante dessa palavra, para se deixar ser confrontado pela palavra. E aí a palavra de Deus vai mudar você por dentro. E você vai ter prazer em fazer isso. Porque quando chega um momento que você tem um entendimento, que você tem prazer, como a igreja da Macedônia, sabe? Eles falavam, pelo amor de Deus, Paulo, recebe a nossa semente, recebe a nossa contribuição. Nós não temos muito, mas nós desejamos muito, nós amamos o Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Então recebe pelo amor de Deus. Se fosse hoje, eles vinham tudo aqui para a igreja para contribuir, eles iam fazer alguma coisa para levantar dinheiro que eles queriam muito. Por quê? Porque eles tiveram o entendimento de dar, da importância de dar, de semear no reino de Deus. Então que o Espírito de Deus essa noite, Ele abra o seu coração, Ele abra os seus olhos espirituais para o entendimento desse princípio. E eu sei que isso vai deixar de ser um dever e vai ser um prazer, e você vai ver os resultados. Pai, obrigado, eu quero te dar graça, ó Pai, por este momento e por esta reunião, Pai, nesta noite. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida dos teus filhos que estão sendo guiados pelo Espírito para contribuir. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, porque o Senhor deseja que o teu povo se levante. O Senhor deseja que o teu povo saia das dívidas, Pai. E nós declaramos, em nome de Jesus, que pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, para ter poder para sair das dívidas, para sair de problemas materiais, para sair das doenças, daquelas coisas que sugam o seu dinheiro. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, te louvamos, porque o Senhor tem muito mais para dar a nós do que nós temos para dar ao Senhor. Mas o Senhor sempre vence em dar, Pai. Nós queremos agradecer pela vida desses teus filhos que estão com o coração aberto e generoso para contribuir para o teu reino. E eu sei que o Senhor vai encher o celeiro de cada um. Em nome de Jesus Cristo, nesse tempo, prosperidade, bênção financeira, nós declaramos enfermidades sendo curadas, aquelas enfermidades que têm sugado as finanças através de remédios. Em nome de Jesus, nós declaramos poder de Deus fluindo dentro das casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.
sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Eu serei pra sempre teu, Senhor. Salvador, serei pra sempre teu. Eu te amarei bem de todo
Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 a 7. Está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Vamos orar. Pai, eu te dou graças pela tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Ela faz distinção de alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado, Senhor, porque a entrada das palavras traz luz e entendimento. E eu creio nessa noite, Pai, na tua palavra alcançando corações, suprindo necessidades, ministrando pessoas, Pai, que necessitam, Senhor, experimentar essa faceta do teu caráter que é a consolação. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo teu Espírito me guiando nesse tempo, me inspirando a falar as palavras necessárias, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Querido, nessa noite eu quero falar um pouco sobre o Deus de toda consolação. É oportuno falar sobre consolação nesse tempo, considerando tantas pessoas enlutadas ao redor do mundo. De maneira prática, nós recebemos consolação, segundo o texto que lemos, por meio de Jesus Cristo, do seu Espírito que é o Consolador, segundo aquilo que Jesus declarou, dos dons do Espírito, nesse caso a profecia. Recebemos consolação através da palavra de Deus e também dos irmãos em Cristo. Então há muitas formas através das quais nós somos ministrados pelo Senhor nessa área da consolação. E eu quero ver contigo algumas referências, alguns textos bíblicos sobre isso, e eu creio que todos nós seremos alcançados pelo Senhor nessa noite, e eu creio que o refrigério do Senhor virá sobre a vida de pessoas que estiverem ouvindo essas palavras. Eu comentei que de maneira prática nós recebemos consolação por meio de Cristo, e no próprio texto que lemos diz no versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Olha para a obra que Jesus fez por mim e por você. Nós podemos ser consolados pelo fato de que Ele certamente levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele carregou no madeiro sobre o seu corpo os nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar. Então, conhecendo esses fatos por revelação, nós somos ministrados, nós somos confortados pelo Senhor. Entendendo substituição, identificação, entendendo a redenção, nós começamos a experimentar dessa realidade disponível a todo filho de Deus. Por meio de Cristo, nós recebemos consolação. Você que creu no Senhor, você que empenhou a sua fé em Jesus Cristo, está disponível para você essa realidade. Nós também recebemos consolação por intermédio do Espírito Santo que habita dentro de nós. Lá em João, no capítulo 14, versículo 16, se você está com a sua Bíblia, abra nessas referências, anote se você desejar para meditar num outro momento. É importante colocar os olhos na palavra de Deus. Lembra que Jesus disse que as palavras que nos falou são espírito e vida. Quando você medita na palavra de Deus, a vida da palavra afeta a sua vida.
Nesse texto de João capítulo 14, versículo 16, está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Temos uma promessa de Jesus. Ele declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabemos que Ele subiu para o Pai, mas Ele disse que deixaria alguém da mesma espécie, o Espírito Santo, o Consolador. Existe um ministério da consolação dentro de nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, que você desfrute da consciência da presença de Deus em você. E que o ministério da consolação que há no Espírito Santo opere na sua vida. Se você está fragilizado por alguma perda, por alguma situação que tenha acontecido na tua história, que você desfrute nessa noite, enquanto ouve essas palavras, da consolação que provém do Espírito Santo. A Bíblia também nos mostra que através da profecia, que é um dom espiritual, nós também recebemos consolação. Quando Paulo, falando aos coríntios, explica o propósito da profecia, ele declara em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não é raro Deus levantar alguém em um culto público, por exemplo, e essa pessoa, inspirada pelo Espírito, profetizar para outra e transmitir uma palavra que vai promover consolação na vida daquela pessoa. Uma palavra que vai trazer conforto em um momento de dor, encorajamento no momento de desafio. Deus vai levantar pessoas, Deus vai nos cercar de pessoas que vão transmitir aquilo que está no seu coração para o nosso coração em momentos desafiadores da nossa história. Então, através dos dons espirituais também recebemos consolação que vem do Deus de toda a consolação. Também recebemos consolação através da palavra de Deus. Está escrito no Salmo 119, versículo 50. Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo 50. O salmista faz uma declaração muito poderosa, muito forte desse salmo. Está escrito: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Nós podemos ser consolados nas palavras de Deus. Nesse mesmo Salmos, no versículo 52, está escrito: lembro-me dos teus juízos antigos, ó Senhor, e assim me consolo. Há consolo na palavra de Deus. Se você necessita de consolo, medite na palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração, com certeza algo que vai de encontro à tua necessidade, que vai de encontro ao momento que você está vivendo. O Deus de toda consolação deseja alcançar a sua vida nesse dia de hoje, e Ele vai se utilizar de todos os meios para que isso seja uma realidade para você. A consolação nas Escrituras, conforme nós temos visto, e eu me lembro de uma outra citação, quando Paulo está falando a um grupo de irmãos de Tessalônica, e naquele contexto ele fala sobre arrebatamento, e ele faz uma declaração poderosa. Ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estou falando sobre palavras que consolam, palavras inspiradas pelo Senhor que trarão consolação ao coração aflito. Quanto a arrebatamento, as Escrituras que falam sobre esse grande evento que nós também relacionamos à bendita esperança do cristão, não são palavras que devem promover medo ao coração dos filhos de Deus, de maneira alguma. Paulo, exortando aos irmãos em Tessalônica, declara que essas palavras promoverão consolo aos corações. Pessoas serão fortalecidas no ânimo quando forem lembradas deste evento que é iminente para a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Então, querido, eu e você podemos nos levantar como sendo aqueles que vão transmitir palavras de consolo, lembrando os nossos irmãos acerca da iminência do retorno do nosso Senhor. Isso promoverá alívio,
isso promoverá descanso. Nós podemos falar ao aflito que nesse momento está em dores, sofrendo, desanimado da vida, pensando em desistir. Vai chegar um tempo, meu amado, que estando com o Senhor, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas se passaram. E a Bíblia diz que o Cordeiro que está sentado no trono os apacentará e os guiará continuamente às águas da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá um dia em que estaremos desfrutando dessa realidade plena, mas enquanto isso não se dá, nós podemos nos consolar uns aos outros com a palavra de Deus. Podemos lançar mão de textos das Escrituras e confortar irmãos que estão passando por momentos desafiadores, momentos de perdas, momentos de separação, momentos de sofrimento. Falando nesse sentido sobre consolação através de irmãos, que é outro ponto que eu quero abordar nessa noite, está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículos 5 até o 7. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Veja que texto precioso. A Bíblia está dizendo que em um momento de extrema pressão no ministério do apóstolo Paulo, em uma situação onde ele declara que a carne não teve repouso algum, eles estavam atribulados no meio daquela situação. O texto diz que havia por fora combates e por dentro temores. Foi exatamente nesse momento que um homem de Deus chega, um homem chamado Tito, e a chegada de Tito promove consolação para a vida de Paulo e para os demais irmãos. Você já pensou em ser um Tito para alguém? Deus levantando você para ir até alguém que está atribulado, alguém que está passando pressões, alguém que está em desafios financeiros, e você sendo o socorro do Espírito de Cristo para essa pessoa. Deus enviando você até ela, você portando palavras inspiradas de Deus, que vão confortar aquele coração, que trarão alívio, que trarão refrigério. As tuas palavras serão remédio ao coração doente. Você tem pensado sobre isso? Quando tudo isso passar, quando essa situação passar, essa pandemia acabar, nós temos a oportunidade de ministrar uma grande multidão de pessoas que chegará à igreja sedentas da palavra de Deus. E não somente aquelas que chegarão à igreja, mas aquelas que estarão nas suas casas fragilizadas, aquelas pessoas que estarão na condição de alguém que acabou de sair de uma guerra, pessoas que estarão abatidas no ânimo, pessoas que estarão quebradas financeiramente, pessoas que nos sentimentos e emoções estarão desestabilizadas por tudo aquilo que viveram, todas as pressões que passaram, todos os desafios que enfrentaram. Mas Deus está chamando a mim e a você para nos levantarmos nessa condição. Mas antes de tudo, você vê pelas Escrituras que recebemos consolação para consolar a outros. Afinal de contas, não podemos dar aquilo que não temos. Há um princípio na palavra de Deus que diz: de graça recebestes, de graça também dê. Antes de tudo, nós somos consolados pelo Senhor quando estamos em situações semelhantes. E tendo recebido de Deus essa graça, agora podemos compartilhá-la com outras pessoas. Deus vai levantar homens e mulheres cheios do seu Espírito, ministrados por Ele, confortados pelo seu Espírito, confortados pela sua palavra, confortados por meio de Cristo, confortados pelos irmãos. Estas pessoas se levantarão agora
para estender a mão ao caído. Estas mesmas pessoas agora se levantarão curadas nos seus sentimentos e emoções, e elas terão a condição dada por Deus de ser remédio para outras pessoas. Estas mesmas pessoas ungidas por Deus. Lá em Isaías capítulo 61, a Bíblia fala sobre o propósito da unção na vida do ungido. O que a unção promoveu na vida de Jesus. E nós precisamos entender que o mesmo Espírito que ungiu a Jesus, também ungiu a nós, os seus filhos. Uma vez ungidos pelo Senhor, aquela unção que levantou a Jesus e deu a Ele a condição de ministrar pessoas, também está operando em nossas vidas. E esta unção, segundo o texto de Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Qual o propósito da unção em nossas vidas? Unção na vida de um cristão não é para ostentação. Unção na vida de um cristão é para ministrar pessoas, é para ser uma bênção na vida de outros, é para promover a abertura de olhos de cegos, é para ministrar os quebrantados de coração, é para consolar todos os tristes. Aleluia. Uma vez que você experimenta essa unção, uma vez que você é consolado pelo Senhor, agora você está ungido para consolar, com a mesma consolação que foi consolado. É Deus habilitando você, é você se levantando de uma situação, ungido por Deus, para ser uma bênção naquela área. Quantas vezes você viu pessoas se levantando das drogas, totalmente libertas pelo Senhor, e agora eles são um canal de Deus para libertar a outros? Quantas pessoas você viu passar pela experiência de um casamento destruído, mas agora com um casamento restaurado pelo Senhor, essa pessoa se levanta para ser um canal de restauração na vida de outros casamentos. Deus ungindo alguém, mas primeiro curando essa pessoa, primeiro restaurando essa pessoa, e agora levantando como um canal dele para abençoar a vida de outros. Estou falando que talvez hoje você esteja nessa condição, precisando ser consolado, mas eu quero dizer para você, que nessa noite o Espírito Santo está ministrando o seu coração, a palavra de Deus está alcançando você, você está sendo encorajado através dos irmãos em Cristo, pessoas que têm orado por você, pessoas que têm se aproximado de você, para lhe abraçar, para transmitir aquilo que Deus está trazendo aos seus corações, para que você se levante dessa condição. E uma vez restaurado, você tem a condição de abençoar a outros. Vemos que o luto é bíblico e tem o seu tempo, mas chega um momento que Deus vai colocar um ponto final no luto. Um ponto final no luto, para que pessoas agora se levantem e possam ajudar outras pessoas que estejam na mesma condição que um dia elas estiveram. Estava me lembrando hoje de um fato. No ano de 2003, o meu pai partiu para o Senhor. E um processo de consolação se iniciou antes mesmo da sua partida. Dias antes da sua morte, eu sonhei que entrava em um ônibus. E quando entrava naquele ônibus e passava a catraca do ônibus, encontrava o meu pai em um dos bancos, sentado, saudável, sorridente. E eu dizia: pai, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: eu estou indo para casa.
Naturalmente falando, meu pai estava num leito de enfermidade, com uma doença em estado terminal. Mas naquele sonho sobrenatural eu vi meu pai dizendo que estava indo para casa. Eu acordei com aquela frase impressa no meu espírito: ele está indo para casa. E ali uma consolação sobrenatural começou a envolver a minha vida. Eu comecei a ser preparado pelo Senhor para algo que estava para acontecer. Então os dias se passaram. E no dia 28 de novembro de 2003, meu pai de fato foi para casa. Foi bem interessante aquela experiência, porque logo cedo pela manhã, meu cunhado me liga, porque a sua irmã era a enfermeira que estava acompanhando meu pai nos seus últimos momentos. E ele me liga dando a notícia: olha, o seu pai partiu. Eu fui o primeiro da casa a saber dessa notícia, e agora eu tinha a responsabilidade de transmitir à minha mãe e aos meus irmãos essa informação. Naquele primeiro momento, quando eu recebi a notícia, fiquei um pouco desestabilizado nos sentimentos e emoções, me prostrei rapidamente, chorei um pouco, mas logo uma graça me tomou. Eu fui fortalecido pelo Senhor de maneira sobrenatural. A consolação do Espírito envolveu a minha vida, e agora eu estava em direção à casa da minha família, para dar a notícia para minha mãe e para os meus irmãos. E quando eu chego lá, bem cedo, aquela surpresa, minha mãe vem me receber na sala e eu digo a ela o que havia acontecido. Então eu vou comunicando a todos os meus irmãos, vou ao quarto do meu irmão e também transmito a notícia. Uma graça estava operando, uma graça sobrenatural, um fortalecimento sem explicação. E após informar a minha família, que também foi tomada por um ambiente de graça, não havia desespero, todos estavam em paz naquele momento. A presença manifesta do Senhor encheu aquela casa. E agora parentes estão chegando, desesperados, gritando e chorando alto, e todos nós estamos tranquilos. Todos nós estamos desfrutando do shalom de Deus. Eu declaro nessa noite na sua casa: shalom, eirene, paz seja nessa casa. Naquele momento a graça de Deus nos envolveu. E eu estou agora com a responsabilidade, ainda não sendo o irmão mais velho, mas agora eu estou com a responsabilidade de ir ao hospital, fazer os preparativos para o sepultamento, assinar os papéis, vestir o corpo do meu pai, comprar o seu caixão. E agora eu precisava acompanhar todo esse processo. Olhando para mim mesmo naquela estação da minha vida, não havia maturidade suficiente, não havia estrutura emocional suficiente para lidar com toda a complexidade daquela situação. No entanto, eu estou revestido de uma graça. Uma consolação sobrenatural me tomou, e eu estava ali, resolvendo as coisas juntamente com meu cunhado, comprando o caixão, vestindo o corpo, velando aquele corpo, fazendo o sepultamento. Quando tudo aquilo passa, eu olho para trás e reconheço: só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Nessa noite eu declaro sobre a sua casa o bálsamo do Senhor vindo sobre a sua vida, envolvendo a tua família. Você que tem perdido um ente querido, você que perdeu alguém que você ama, alguém do seu convívio, que você seja fortalecido por Ele
no seu interior. Que essa graça e essa consolação sobrenatural envolva a tua casa, envolva a tua família, envolva os teus. Que vocês sejam fortalecidos, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu sei que o Senhor está alcançando corações quebrantados. Pessoas machucadas nos seus sentimentos e emoções, por um processo doloroso que a enfermidade promoveu em pessoas que você conhecia, pessoas que você amou. Mas eu creio que algo sobrenatural está acontecendo agora. Eu creio que aquela unção que consola os tristes está disponível. E eu vou orar agora e eu creio que essa unção vai invadir casas. Com aquela mesma consolação daquele dia. Aquele dia, 28 de novembro de 2003. Aquela unção está sobre mim nessa noite, para ministrar o seu coração. Seja fortalecido. Oh Pai, em nome de Jesus eu te dou graças pela consolação que há no teu Espírito, na tua palavra, nos dons espirituais, quando operam e promovem aqueles resultados: edificação, exortação e também consolação. Obrigado, porque Tu és o Deus de toda a consolação. Eu creio, Senhor. Casas agora mesmo estão sendo ministradas por essa unção, por esta graça sobrenatural, aquela paz que excede todo o entendimento, guardando mentes e corações. Aquela mesma paz, Senhor, que eu e minha família desfrutamos no dia 28 de novembro de 2003. Aquela atmosfera sobrenatural que envolveu a minha casa. Ó Senhor, eu creio, porque Tu não faz acepção de pessoas. Eu creio que está disponível sobre essa casa nesse dia de hoje. O Senhor Jesus disse: nas casas que entrarem, diga paz seja nessa casa. E se lá houver um filho de paz, a paz repousará sobre ele. Senhor, eu estou entrando agora através do canal do YouTube, nesta casa, Senhor. E eu declaro: paz seja nessa casa. Paz. Oh, aleluia. Paz. Eu te exalto, Senhor. Tristes estão sendo consolados. Pessoas estão sendo levantadas no ânimo, Senhor, para continuarem. Pessoas estão se levantando, Pai, numa nova disposição, para darem continuidade à vida que elas têm, Pai. Obrigado. Obrigado pela restauração de pessoas. Cremos na palavra do profeta que disse que é um tempo de retornos e recomeços. Um tempo de restauração, Senhor. Restauração. Talvez, meu amado, você não perdeu nenhum ente querido, ninguém próximo a você, ninguém do seu convívio. Mas saiba que muitas pessoas passaram por essa experiência. E precisa haver uma identificação, uma compaixão da nossa parte em relação a pessoas que passaram por essa situação. Mas eu quero dizer para você, querido, que você pode ser um canal de Deus na vida dessa pessoa. Ser um canal de Deus, falando coisas que vão confortar os corações.
Em momentos como esse, muitas vezes, tudo que alguém precisa é da presença, não necessariamente de palavras. Eu sei que num momento como esse, nós não podemos visitar pessoas, promover ajuntamentos, mas nós podemos ligar, nós podemos demonstrar o nosso interesse, a nossa atenção, sendo esse canal de Deus, sendo o socorro do Espírito de Cristo para essas pessoas que estão passando por momentos delicados. Quantas pessoas, amado, no meio de tudo isso, no meio dessa pandemia, lidando com essa questão, e nós corremos o risco de olharmos para nós, nos encontrarmos numa condição onde entendemos que estamos protegidos, guardados, está tudo bem na nossa casa, e desconsiderarmos o que pessoas estão passando muitas vezes do nosso lado, na casa vizinha. Então não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas que estão passando por isso. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nessa noite nós vimos formas através das quais Deus consola pessoas. Eu creio que nessa noite o Espírito do Senhor está levantando pessoas para serem esse canal. Está despertando a tua atenção para pessoas que precisam. De repente, virá ao teu coração a memória de alguém. Quanto tempo eu não vejo fulano, quanto tempo eu não falo com essa pessoa, e de repente você liga para essa pessoa e ela diz: você me ligou no momento certo, como eu precisava ouvir essas coisas que você está falando. Semana passada recebemos uma ligação, um número desconhecido, e quando atendemos aquele telefone, a voz do outro lado disse: eu estou ligando para trazer aqui uma palavra de esperança. E eu disse: como você conseguiu o nosso telefone? Eu liguei aleatoriamente. Veja alguém ligando para vários números de maneira aleatória, pensando que situação pode haver do outro lado da linha. E o objetivo dessa pessoa era ministrar uma palavra que pudesse trazer conforto em um momento desafiador que o mundo todo está passando. Então nós podemos nos levantar como filhos de Deus nesse tempo e sermos aqueles pacificadores, sermos aqueles encorajadores, sermos aquelas pessoas que vão promover consolo ao desesperado. Deus está te chamando nessa noite. Se você já tem recebido essa consolação que vem do Senhor, Deus está lhe chamando para se levantar. Abre bem a tua boca e Ele vai enchê-la de palavras. Palavras que serão certeiras, que vão afetar necessidades. E pessoas vão sair de uma condição difícil, por aquilo que vai fluir através da sua vida. Graça sendo transmitida àqueles que te ouvem. Ao abrir da sua boca, Ele te dando as palavras certas. Com intrepidez, você fazendo conhecido o mistério desse Evangelho. E o que é o Evangelho, senão as boas notícias de salvação, as boas novas. Estamos pregando boas notícias nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Se você está nessa condição, quebrantado pelo sofrimento da separação de alguém que você ama, nessa noite Deus está dizendo: eu me importo com você. E Ele quer alcançar o teu coração. Ele quer te consolar por meio de Cristo. Se você deseja nessa noite receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, desfrutar de tudo isso que foi declarado aqui nessa noite através da palavra de Deus, você pode fazer uma simples oração. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa noite, você pode ser salvo. Está escrito em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele também comigo. Jesus quer entrar. Se você permitir, Ele quer entrar na sua vida. Um dia estávamos evangelizando, passando numa rua, aproximamos de um portão, uma mulher saiu para ouvir, e nós falamos para ela: senhora, se Jesus estivesse aqui no seu portão hoje, e dissesse para você, olhando nos teus olhos: vem e me segue,
o que você diria? Naquele momento a mulher começou a chorar. O coração dela se quebrantou diante daquele convite. E ela disse: eu diria sim para ele. E nós conduzimos aquela mulher à salvação. E ela entregou a sua vida a Jesus com alegria no coração. É um convite pessoal que você faz. Se você abrir o coração, Ele vai entrar. E Ele vai transformar a sua vida e a sua história. Você não precisa ficar enlutado a vida inteira. Eu não sei quantos anos você perdeu alguém, você continua no estado de luto. Respeitamos o teu luto, mas quero dizer a você que o luto não é eterno. Deus quer colocar um ponto final, porque ainda existe uma vida a ser vivida. E Ele quer que você continue. E Ele quer fortalecer você. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, certa vez, estando diante de um sepulcro, de alguém a quem ele amava, essa pessoa estava sepultada lá, já havia 4 dias. Jesus foi abordado e ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É este Jesus que está falando com você nessa noite. Se você deseja entregar a sua vida a Ele, é só fazer essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Me arrependo dos meus pecados. Recebo o teu perdão nessa noite e a tua vida, e me torno uma nova criatura para a glória do seu nome. Obrigado pela minha salvação. Amém. Se você fez essa oração, querido, nunca havia feito e fez nesse dia, bem-vindo à família de Deus. Você pode nos acionar através das redes sociais, compartilha o número do teu telefone, o teu e-mail, nós faremos contato com você, queremos acompanhá-lo na sua trajetória, no seu crescimento espiritual. Se você já é um cristão, um filho de Deus, e nessa noite tem sido alcançado por essa palavra, também é importante para nós saber do teu testemunho. De repente Deus nessa noite tocou em algo muito específico na sua vida, e é importante para nós sabermos sobre isso. Então você pode nos manter informados também, usando os canais que temos, as redes sociais, no próprio culto. Você que acompanha pelo canal do YouTube, tem uma forma de interagir online, você pode colocar lá o seu comentário, falar a sua experiência, tudo isso é importante para nós. Ainda que não tenha nenhum feedback nesse sentido, eu sei porque sei, que nessa noite o Espírito Santo alcançou o teu coração. Coisas estão mudando nos seus sentimentos e emoções, e você se levanta restaurado para a glória de Deus. Amém, amado? Então que você seja abençoado pela palavra que foi pregada nessa noite, que você tenha uma semana próspera em nome de Jesus, e que na quinta-feira você nos acompanhe através do canal do Instagram. Nós estaremos lá transmitindo o culto de oração. Vai ser uma grande bênção. Cremos que receberemos uma palavra inspirada que vai nos mover no sentido de orarmos ainda mais fervorosamente nesse tempo. É tempo, querido, de buscarmos ainda mais intensamente ao Senhor. É tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo interceder de maneira ousada e fervorosa, atraindo as manifestações de Deus sobre a terra, mudando situações. É tempo de usarmos a autoridade que há em o nome de Jesus e mudarmos circunstâncias, não apenas na nossa própria vida, mas também interagirmos com a vida de outras pessoas. Deus está chamando você para ser um canal dele aqui na terra. A Bíblia diz que somos cooperadores com Deus. Ele está contando com cada um de nós. Amém, queridos? Seja abençoado na prática da palavra de Deus. Em nome de Jesus, semana sobrenatural. Eu creio nas tuas promessas.
que eu creio